Mas, olha só, a questão dos estudos ambientais, eles têm indicado que o desmatamento está afetando, né, as variações do clima e, como consequência, tem impacto direto na agricultura e na produção de alimentos. O setor se mobiliza para uma atividade mais sustentável e integrada às florestas. O governo acredita que é possível zerar a derrubada de árvores de maneira ilegal até 2030. Mas para isso precisa adotar uma série de medidas. A Coalizão Brasil, que é formada por empresas e profissionais atentos à questão do meio ambiente, enviou uma lista de sugestões e, entre elas, a maior aplicação do Código Florestal e a rastreabilidade de animais. Quem conversa agora com a gente é André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Olá, seja muito bem-vindo. Ele participa ali do corpo estratégico, né, da Coalizão Brasil, então por dentro aí das discussões. Seja muito bem-vindo. Tá aí. Agora, André, é interessante, né? Vamos por partes, né? Porque eu achei a questão da rastreabilidade é fundamental. É preciso, eu acho que ofertar essa tecnologia para muito produtor que não tem acesso ainda, né? Mas a gente também podia começar falando sobre essa questão do Código Florestal. É necessário que se garanta a aplicabilidade dele, né? É importante que a fiscalização consiga chegar naquela propriedade, instruir o produtor que talvez não esteja ciente de todas as normas e que coloque em prática de fato, né? Verdade, Fábio. Deixa eu começar do começo a nossa análise aqui. Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a grande vantagem comparativa com outros países que o Brasil tem para produzir alimentos, para produzir commodities agrícolas, etc., é o fato de que a gente tem uma distribuição de chuvas adequada, mas não só uma distribuição, a gente tem volume certo na hora certa. Por isso que a gente tem, enfim, em muitas regiões, safra e safrinha, a gente consegue produzir 2 safras no mesmo ano, não são muitos países que conseguem fazer isso. Em algumas situações, como regiões ali no entorno de Sapezal, no Mato Grosso, a gente consegue ter 3 safras, né? Planta-se a soja, colhe-se a soja, planta-se o milho, colhe-se o milho, planta-se o capim, engorda-se o boi. Isso tudo dentro do mesmo ano. O que assegura essa vantagem comparativa brasileira são exatamente as nossas florestas. Quer dizer, os ciclos naturais de chuvas que nós temos no Brasil e que irrigam a lavoura. Importante dizer que 90% da nossa agricultura não é irrigada. Essa chuva, esse sistema hídrico que permite a gente ter essa vantagem comparativa, depende da vegetação nativa. Isso já tem provas cabais e indiscutíveis que a ciência tem apontado, e diversos cientistas e centros de pesquisa, inclusive a Embrapa, já tem demonstrado que a gente precisa das florestas para poder continuar produzindo, e mais ainda, num ambiente de alteração climática, essas florestas vão assegurar à produção agropecuária brasileira uma proteção contra os impactos globais das mudanças climáticas. Então, dito isto, a gente precisa de entender que o Código Florestal, na realidade, é um conjunto de obrigações, sim, que o produtor tem que atender, é uma série de, muitas vezes, de desconfortos, tem que expor, tem que, enfim, demonstrar, tem que provar, contratar técnicos, etc. Sim, esse lado existe do Código Florestal, mas existe um outro lado também. O Código Florestal, ao preservar as reservas legais, as APPs, ele está preservando os recursos hídricos, que são fundamentais para a atividade agropecuária. Então, nós temos que entender que a implementação do Código Florestal, ela é positiva para o agronegócio brasileiro. Nós temos que lutar, nós, cientistas, ambientalistas e agricultores, temos que lutar juntos pela implementação do Código Florestal, porque além dessa luta conjunta, trazer para a legalidade grande parte dos produtores que não estão hoje ainda,
contrapartida, ela também contribui para assegurar a competência e a capacidade da gente produzir agricultura no futuro. Então, as recomendações que a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura faz são exatamente nesse sentido, da gente traçar uma linha de tempo em que, ao longo desses próximos anos, a gente acabe com o desmatamento, tanto o legal quanto o ilegal, e dessa forma a gente preserve a nossa capacidade produtiva para o futuro. Essa é a visão que está por trás desse documento que nós apresentaremos em breve. Pois é, porque também em recente estudo foi demonstrado que o agro não seria o responsável por os desmatamentos que foram anunciados antes e que acabavam sendo creditados ao setor, né? Pelo contrário, há talvez ali uma ação consciente, estudada, para que haja uma ampliação dessa produção, né, no caso da pecuária. E aí está muito ligado ao outro assunto, que é a rastreabilidade, que é exigida de mercado, exigida pelo nosso consumidor, e aí isso começa a entrar, eu acho que é um trabalho de escala, né, um trabalho, um substitui o outro. Na verdade, um está integrado no outro, né? Fábio, eu acho que a gente precisa de olhar esse momento atual que o mundo está passando, com as mudanças climáticas, com, enfim, debates geopolíticos, posicionamento dos Estados Unidos renovado, digamos assim, né, as relações entre a Rússia e a China e a Europa e os outros blocos como o Mercosul, todas essas agendas estão sendo revisitadas hoje por questões que às vezes escapam ao nosso poder aqui no Brasil, guerras e circunstâncias que não nos dizem respeito, mas o fato concreto é que tudo isso traz implicações para os nossos mercados, traz preocupações para os nossos clientes. E essas preocupações muitas vezes vêm junto de exigências. Então, dentro de um cenário de incerteza, né, os nossos clientes querem saber de onde que vem aquele alimento, de onde que vem aquela carne, de onde que vem aquela soja, de onde que vem aquele produto que ele está consumindo lá fora. Mas eu acho que é importante dizer que aqui dentro do Brasil também, os consumidores brasileiros querem saber a origem, querem saber o processo de produção e querem ter certeza de que aquilo que estão comprando vem com as qualidades e enfim, com a credibilidade, com respeito às leis que todos nós queremos. Então, a rastreabilidade, na realidade, é uma oportunidade para o agro brasileiro mostrar para o mundo que nós estamos fazendo bem feito. Se realmente há a certeza de que a gente está fazendo direito, que as leis estão sendo respeitadas, ora, por que a gente tem que temer, né, tornar transparente esse processo? Eu acho que, então, nós temos aqui no Brasil que começar a olhar essas exigências de mercado como oportunidades. E por que isso? Porque o Brasil é um país grande o suficiente, que tem competência técnica o suficiente, que tem empresários comprometidos, inclusive principalmente no setor rural, capazes de atender a esse tipo de demanda. Outros países periféricos, menores, com menos condições, talvez vão perder mercado, talvez estejam, enfim, fadados a fracassar nesse processo. Não é o caso do Brasil. Então nós temos, de um lado, uma oportunidade ao exercitar a rastreabilidade, ao exercitar o pagamento por serviços ambientais, os mercados de carbono, de um lado uma oportunidade e de outro uma grande responsabilidade, em sendo o Brasil uma liderança global na produção de alimentos. Então a gente tem uma responsabilidade para liderar o processo. A gente está gastando muito tempo no Brasil com discussões inúteis, inférteis e polarizadas. A gente tem que unir forças ambientalistas, indígenas, governo, setor privado, ciência, para encontrar caminhos para que a gente continue prosperando dentro de um novo modelo que, infelizmente, vai ser imposto, está sendo cada vez mais imposto, seja pelos mercados, seja pelas alterações climáticas do planeta. Aí, inclusive, o setor tem primado pela questão da produção sustentável, né? Cada vez mais o produtor indo atrás de informações, especialização, de técnica. Quero agradecer muito o André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa, que justamente faz parte ali também do IPAM, né, ambiental da Amazônia, e que também faz parte do corpo estratégico aí da Coalizão Brasil, que enviou, então, 12 sugestões para que, então, pudesse zerar esse desmatamento, já que a intenção do governo é até 2030, e estamos na COP30 agora nesse ano, né? Então, que essas medidas sejam levadas até esse encontro.
Muito obrigado, então, pela Esperamos que sua sim. participação. Até a próxima oportunidade. Um prazer conversar com você e com sua audiência. Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima.